A nossa convidada de hoje é a doutora Ivani Contini Bramante, desembargadora do TRT Segunda Região, e o doutor Túlio Taiano Afonso, advogado trabalhista. É um prazer tê-los conosco. A honra é minha de estar aqui com vocês hoje no SIMP. Prazer também é todo meu. Nosso tema de hoje é a reforma trabalhista. Ela veio para o bem ou para o mal? E nós teremos a opinião de dois especialistas, um de cada área, um do Poder Judiciário, um da advocacia. Doutora, sua avaliação. Olha, toda e qualquer reforma traz vantagens e desvantagens. Sim, né? claro. Depende do ângulo em que se analisa as questões e depende do lado em que se professa, se nós estamos do lado social ou do lado do capital. Nós temos a relação capital e trabalho, né? Claro. Algumas empresas entendem que houve muitas vantagens, mas o lado social vê algumas desvantagens nos mesmos pontos. Então, nós temos que fazer aí um balanço de tudo e tirar proveito, né? E tirar um nicho de o que é bom para ambas as partes. Então, nós temos vantagens e desvantagens. Já vamos aprofundar, saber o que veio para melhor e pior no social. Doutor Túlio, a sua avaliação. Bom, como foi dito, tudo tem o lado bom e o lado mal, né? Eu sempre brinco dizendo que para a advocacia foi maravilhoso, porque a contagem de prazos que era em dias corridos passou a ser em dia útil, e agora também nós temos a sucumbência trabalhista aí, inclusive para o trabalhador, né? Pro lado social, realmente houve a grande maioria dos pontos foi um retrocesso, mas algumas coisas realmente eram injustas. Por exemplo, a questão das horas extraordinárias pelo intervalo parcial de almoço, né, de refeição. Então bem variado aí as opiniões, inclusive depende do lado que você está. Vamos aprofundar. Doutora, na sua visão, olha, o que piorou no aspecto social? Nós temos uma reforma que basicamente atingiu o direito individual, o direito coletivo e o direito processual. Então, são várias áreas, né? Sim. Iniciando pelo direito material, o direito individual, nós podemos focar os 4 eixos da reforma. Então, nós tivemos uma reforma, primeiro na área da contratação, depois na área dos salários, depois na área da jornada e depois na área da despedida. Os eixos são esses. Sim. Sob o ponto de vista social, na área da contratação, houve uma flexibilização. Então, nós temos agora a possibilidade de flexibilização ao infinito no que diz respeito à terceirização. É possível terceirizar, quarteirizar, quinqueirizar. E essa questão da responsabilidade, né, na terceirização, que sempre se professou uma responsabilidade solidária e uma igualdade de direitos. Mas não foi isso que foi regulamentado. Foi regulamentada uma responsabilidade subsidiária e sem igualdade de direitos. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, a semana passada, né, teve novamente, aí já se pronunciou sobre a terceirização, já disse que é lícita, que é legal, que não é inconstitucional, mas o Supremo se manifestou mais uma vez dizendo que não precisa necessariamente, na terceirização, manter o mesmo padrão remuneratório, né? Então, nós temos aí a questão do trabalho intermitente, que é um trabalho muito discutido. E hoje, com o Covid-19, todo mundo trabalhando em teletrabalho, plataformas digitais e uma mudança radical na sociedade, e nós evoluímos, o que demoraria 50 anos, nós evoluímos agora com o Covid-19 e expandiu, vamos dizer assim, o trabalho semi-autônomo, que nós chamamos, ou o trabalho intermitente. É só ver aí o trabalho das plataformas digitais, tipo iFood, Uber e por aí afora, né? E mostra que a precarização realmente existe, né? E nós temos uma estatística de empregabilidade muito grande, mas de um lado nós verificamos que empregabilidade não é sinônimo de renda. Então nós temos muitas pessoas empregadas tipo intermitente, mas renda, né, não tem. Ou seja, então, perda de poder aquisitivo. Perda de poder aquisitivo, né, e a parte social, então, saiu afetada nessa questão da perda do poder aquisitivo. Doutor Taiano, a sua avaliação? Bom, primeira coisa que a gente tem que olhar é que o mote da reforma não se concretizou.
né? Ela veio com uma grande desculpa para a sociedade que seria por conta de geração de novos empregos, novos postos de trabalho. Nós já estamos há 3 anos da reforma e, salvo engano, nós não tivemos nenhum índice nem estagnado. Todos os índices são realmente de aumentos significativos dos empregos. E isso gera aí uma multidão de pessoas na informalidade que acabam submetendo aí, como foi colocado, ao trabalho por aplicativos, pelas novas tecnologias disruptivas, o que gera aí uma grande massa de pessoas fora do sistema, gera uma grande massa de trabalhadores que estão desprotegidos, porque não tem o manto do emprego, né? Eles ficam à mercê do algoritmo, que é quem realmente faz a subordinação. É importante também, já entrando nessa área dos aplicativos, é importante pontuar que também não é muito difícil você defender que ali tenha uma proteção do direito do trabalho pelo manto do emprego, né? Tendo em vista que, se você acabar fazendo isso, se os tribunais vierem nesse sentido, nós teremos aí milhões de pessoas que hoje conseguem sobreviver com aquele trabalho que é digno, que é lícito, que é árduo, como qualquer outro trabalho, como qualquer outro emprego, ficarão sem a possibilidade de cumprir sua renda mensal. Doutora, existe uma tendência que me parece que veio para ficar em função até da própria aceleração da pandemia, não só a nível Brasil, a nível mundial. Várias funções que existiam estão deixando de existir, além de todo esse cenário de precarização ou não, e o novo perfil da relação de emprego, com, sim, redução salarial, perda de poder aquisitivo, que vai afetar a economia como um todo. Na sua visão, qual será a tendência, e claro que é uma opinião pessoal, o que deve ser o caminho dos tribunais? Claro que com nenhum compromisso de que haja uma discussão ou seja um pré-julgamento de qualquer processo. É uma opinião pessoal, por favor. Olha, essa preocupação é uma preocupação mundial, né? Nós temos a Agenda 2030 da ONU, sim, que é a questão do desenvolvimento sustentável, sim, e também da OIT, né? A OIT está muito preocupada, ela tem uma Agenda 2030, principalmente a questão de compatibilização das novas tecnologias e o trabalho. Sim. Porque o trabalho, ele alavanca a economia à medida em que há um poder de compra, um poder aquisitivo, claro, do empregado que vai consumir, porque ele é um potencial consumidor também. Nós temos essa preocupação agora também muito mais acirrada por conta das novas tecnologias, porque o avanço das novas tecnologias, o futuro do trabalho é uma preocupação grande. De um lado, nós temos sim a flexibilização do direito do trabalho e do direito tributário. Vamos falar da reforma trabalhista. Muitas verbas que eram de natureza salarial antes, agora são de natureza indenizatória. Por exemplo, o trabalhador que é suprimido o seu intervalo para uma refeição, ele trabalha na hora do almoço, vamos dizer. Antes ele ganhava hora extra, agora o que ele ganha é natureza indenizatória. É possível fazer banco de horas hoje, fazendo o trabalhador trabalhar na hora do almoço e saindo uma hora mais cedo, à tarde. E isso causa um impacto de 1 hora por dia de cada trabalhador na folha de salário da empresa. Então, nós temos várias verbas, por exemplo, o abono, a ajuda de custo, que antes era considerado salário, agora é considerado natureza não salarial. A empresa pode mudar as rubricas, né, da sua folha salarial e baixar, vamos dizer assim, o impacto tributário na sua folha. E, ao mesmo tempo, investir nas novas tecnologias. Mas essas novas tecnologias, elas potencializam os riscos sociais, né? Então, fala-se hoje de uma função da empresa, não uma mera função econômica, mas uma função econômica, uma função social, uma função consumerista, uma função ambiental, né? Claro. E agora uma função tecnológica, informacional. E qual é o resumo disso tudo? É que na substituição do homem pela máquina, nós temos que verificar que a plusvalia da nova tecnologia, porque quando se despede 100 trabalhadores e coloca uma máquina no lugar, nós vamos produzir 10 mil
milhões de peças a mais. A plusvalia da nova tecnologia seja revertida em prol da sociedade. Então, há um caminhar no sentido de preocupação da ONU e da OIT, no sentido das novas tecnologias serem, sim, não há como barrar, serem exploradas, mas pro homine, em função da proteção do homem, né? E não o homem para a máquina, mas a máquina para o homem, né? Se adaptar ao homem ou à sociedade. Uma adaptação nova, de uma legislação nova, em Exatamente. função de fatos novos. Exatamente. Ou seja, a sociedade vai mudando e a legislação. Doutor Tayano, a sua avaliação sobre o tema? Inicialmente eu queria, concordo, tendo em vista que não dá para a gente olhar para o trabalho, para o direito do trabalho, sem olhar para a economia. Claro. Né? Então eu acho que nós temos que olhar também aí para o direito econômico, para fazer essa conjunção aí capital-trabalho, né? E realmente, o que foi muito bem colocado, o direito do trabalho ele não está preparado para as novas tecnologias. Se você olhar o direito do trabalho brasileiro hoje, nós não chegamos nem no nível da primeira Constituição Social, que foi a mexicana de 17, nem a segunda alemã de Weimar. Nós estamos longe daquilo que o México já tinha em 17 e que a Alemanha já tinha em 1919. E o nosso direito do trabalho hoje no Brasil, salvo o melhor juízo, ele foi pensado para aquele direito do trabalho, daquelas relações de trabalho fordista-taylorista. É o mesmo direito do trabalho. E hoje o trabalho ele mudou muito. Ainda temos trabalhadores em linha de produção, trabalho braçal? Temos. Para esses, o direito do trabalho resolve. Ele foi feito para isso. Né? As jornadas, férias, foi para interromper. E hoje o trabalho ele é primordialmente psicológico, ele é primordialmente intelectual, mental. E nesses casos, realmente o direito do trabalho hoje, na minha visão, ele tem deixado muito a desejar. Porque qualquer problema que o trabalhador tenha psicológico, é muito difícil a gente conseguir um liame com a relação de trabalho. Essa prova ela é muito difícil de ser feita. Né? E é a doença do futuro, né? Quantas milhões de pessoas estão sofrendo com depressão, acaba tendo um infarto, um AVC. Eu sempre falo para os meus alunos, o AVC, o infarto, ele é o acidente de trabalho da pessoa, da modernidade. Dos novos tempos. Dos novos tempos. Os novos riscos. Né? Doutora, eu pediria as considerações finais, porque nós chegamos ao final do nosso tempo. O que a senhora acha importante colocar que deve ocorrer, ou a postura, ou a tendência, o que mais a senhora ressaltaria? Mais importante. Olha, o mais importante é a compatibilização, né, entre o capital e trabalho, porque eu brinco, sempre digo que esse é um casamento que não comporta divórcio. Sim. Né? O capital depende do trabalho e o trabalho depende do capital. E a busca, né, São Tomás de Aquino já dizia, in medio virtus, né, a virtude está no meio. Claro. Seria essa compatibilização entre o capital e o trabalho. Então, claro, a potencialização das novas tecnologias trará muita riqueza, sim, mas nós temos que pensar também na sociedade e no homem contextualizado, né? O homem enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto trabalhador, enquanto consumidor, enquanto idoso, enquanto aposentado, e fazer essas considerações para que nós tenhamos aí uma sociedade justa, fraterna e solidária. Doutor Tayano. Concordo exatamente com isso e entendo que essa compatibilização ela deve ser feita não pelo Estado, mas sim pelos próprios trabalhadores e pelos próprios empregadores via os seus sindicatos. Então eu acho que a reforma trabalhista ela veio, ela atacou os sindicatos muito mesmo, muitos desapareceram, mas os sindicatos que estão aí, que estão trabalhando, que estão sobrevivendo por si, eles estão se fortalecendo cada vez mais e eu acredito nesse caminho, eu acho que é o caminho mais viável para o equilíbrio dessa relação. Doutor Ivani Cotilli Brabante, nós queremos agradecer muito a sua participação, seu brilhantismo, agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios, que muito nos honra. Doutor Túlio Tayano Afonso, nosso mais profundo agradecimento. Eu que agradeço. Pela participação, pelo brilhantismo de ambos em convergências e divergências, esperando que isso tenha contribuído para uma visão de futuro e de presente para todos que estão participando conosco. O
nosso convidado de hoje é Silvio Médici, presidente executivo da ABTrans, Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, agradeço o espaço que vocês estão nos dando e vamos tratar de um assunto que é muito empolgante, que é trânsito. O que é a ABTrans? A ABTrans é uma associação que congrega 45 empresas da área de sinalização, fabricantes, empresas desenvolvedoras de tecnologia e completa 21 anos esse ano de existência. Então nós estamos batalhando há muito tempo e desenvolvendo tecnologia em prol da segurança do trânsito. Essa é a nossa missão. Vamos falar um pouquinho do trânsito, consequentemente. Eu acho que é um dos focos da ABTrans. Estou correto na afirmativa? O foco é esse mesmo, é a segurança do trânsito e desenvolvimento de tecnologia visando a manutenção da segurança. Tivemos recentemente mudanças de legislação, Sim. Existe uma série de dados estatísticos. Vamos começar com a sua análise. O que é que precisa mudar na sua avaliação? Olha, nós temos um problema sério no país, que é a quantidade de acidentes e de vítimas de trânsito. Os dados do DPVAT do ano passado são os dados que eu uso, que são mais precisos, porque é efetivamente quando paga a vítima resultante de um acidente. Nós tivemos 40 mil mortes no ano passado, 235 mil lesionados, né? Isso, um impacto, segundo um estudo do IPEA, soltado agora em setembro, é alguma coisa na ordem de 1,5 trilhões de reais de 2007 a 2018. Esse número é absurdo, não é? Isso impacta diretamente na economia do país, né? É dinheiro que falta na educação, dinheiro que falta na saúde. E as modificações que foram executadas no trânsito, no Código Brasileiro de Trânsito, no meu modo de ver, alguns itens flexibilizou demais, né, a legislação. E isso nós vamos ter que fazer uma contabilidade, porque certamente vai aumentar o número de acidentes. Nós já vamos chegar nisso. Na sua avaliação, esse estudo feito pelo IPEA, falando em 1 trilhão e 500 bilhões de reais, em que período? De 2007 a 2018. Ou seja, 11 anos. 10 anos, né? Em 10 anos, seria 150 bilhões anuais. Você matou a charada, você vai chegar lá. Isso aí é o tamanho da economia que nós vamos fazer com a mudança da lei da Previdência Social. Quando foi colocado que tem 235 mil pessoas lesionadas que foram para o INSS. Ou seja, dinheiro público sustentando os acidentados, que é justo, que está na legislação, etc. Perfeito. Se não houvesse o acidente, esse dinheiro não seria necessário, não seria alocado aí. Bom, qual é a solução? Antes de chegar na solução, quais são os principais problemas? Olha, o principal problema do trânsito no Brasil é a educação. Quem resolveu o problema de trânsito no mundo resolveu o que nós chamamos de 3 Es: educação, engenharia e esforço legal. O que acontece no Brasil? Na educação nós fizemos muito pouco, Curi. Muito pouco, quer dizer, eu defendo a tese de que essa questão trânsito, educação de trânsito deveria estar no currículo escolar, deveria estar na grade curricular. Na engenharia, nós temos técnicos, temos engenheiros, temos material, nós temos toda a condição de executar o melhor projeto e o melhor trabalho de engenharia. Só não temos recurso, né? Para você ter uma ideia, o DENIT, que é o órgão federal que cuida das rodovias federais, alguns anos atrás tinha 12 bilhões de orçamento. Esse ano que vai entrar, vão ficar em 5 bilhões, quer dizer, uma redução drástica no investimento, né, de manutenção das rodovias. E no esforço legal, foi a modificação do código com alguns itens que, no meu entendimento, vão piorar a condição de segurança do trânsito. E nós vamos fazer uma medida, a partir de abril, quando entra em vigor o novo código, para ver o que vai acontecer. Mas certamente teremos um aumento de acidentes e de vítimas de trânsito. Numa passagem extremamente rápida, quais foram os principais pontos que mudaram
recentemente? Olha, o principal ponto que eu acho que é um ponto que vai impactar negativamente foi a mudança da pontuação, do critério de pontuação, que hoje pode ir até 40 pontos, com uma regra. Para profissional, Profissional de trânsito, de transporte. ou seja, só para eles ou para todo Não, mundo? para eles especificamente, né? Os motoristas da categoria C, D e E também serão submetidos a exame toxicológico. É positivo, essa é uma medida positiva, né? Outra medida positiva? É a criminalização dos acidentes de trânsito. Hoje você sabe, o cidadão mata alguém no trânsito e paga a cesta básica e não tem nenhuma consequência. Agora, se ele tiver sob efeito de álcool ou algum psicotrópico, ele é um crime doloso e não será mais culposo. Então tem lá uma regra também específica. Tem medidas que vão evitar acidentes, Sim. ou pretendem evitar acidentes, e outras que, na sua avaliação, incentiva o aumento de acidentes. Sim. Outra delas é a seguinte: hoje você, pelo código, você é obrigado a andar com o seu farol aceso nas rodovias, né? Eles mudaram agora, você só precisa fazer isso nas rodovias simples, né? Mão, ida e vinda. Nas rodovias maiores você não há necessidade de usar o farol. No meu entendimento, deveria usar farol em qualquer lugar. Todos os estudos do mundo mostram que se você estiver transitando com o farol aceso, você cria visibilidade e você evita acidentes, né? Então aqui deram uma cortada na legislação e, no meu entendimento, não é positiva essa medida. Nesse equilíbrio total de medidas favoráveis e medidas contrárias, na avaliação da Abetrans, vai piorar? Vai se manter ou vai melhorar em relação ao trágico número de mortes hoje no acidente? Olha, é aquilo que eu te disse, quando a gente flexibiliza a legislação, e principalmente aqui no país, você cria a sensação de impunidade. E quando isso acontece, você tem acidente. Isso é estatístico, não adianta querer esconder o número. Então, aquilo que eu te falei, em abril entra em vigor. Nos próximos 6 meses, a partir de abril, 12 meses a partir de abril, nós vamos fazer uma medição sistemática do número de acidentes, do número de vítimas, em consequência dessas mudanças. A Abetrans estará acompanhando esses números? Sim, acompanha sempre. Nós fizemos estatísticas e fazemos estatísticas. As empresas desenvolveram tecnologia para controle de operação de trânsito. Então, quando você vê radar, são empresas associadas, quando você vê centrais de operação, são empresas associadas. E o governo fez uma mudança através da resolução 798, alterando inclusive a fiscalização eletrônica de velocidade, que é uma das grandes causas de morte no trânsito do país. Então eles alteraram, flexibilizando também essa legislação. Então também é mais um item que vai colaborar para o aumento de trânsito. Hoje, por exemplo, um guarda rodoviário não pode usar aquela pistolinha que você vê nas estradas que o guarda usa para fazer a medição de velocidade. Ele não pode mais fazer isso. Na cidade ele também não vai mais poder usar isso, a não ser que seja uma via com velocidade superior a 60 km por hora. Quando ele flexibiliza dessa maneira, é óbvio, vai aumentar a velocidade, vai aumentar o número de acidentes e com mais violência e mais custos que impactam na sociedade brasileira. É simples. Nós queremos combinar aqui no ar esses números no ano que vem, que a Abetrans vai voltar aqui para dizer se está melhorando ou está piorando. Vai ser um prazer. Para um acompanhamento sistemático das mudanças em benefício da sociedade, em benefício do país, para evitar acidentes, para evitar mortes, para evitar gastos diversos. Vamos evoluir um pouquinho mais nisso. Todo esse cenário, quando se fala em trânsito, na sua avaliação, o que mais impacta o setor produtivo ou a vida das pessoas na sociedade como um todo? Olha, acidente de trânsito com vítima, e quando há o óbito, não tem preço. A gente não pode mensurar, né, o preço de uma vida humana. Mas o IPEA faz esse trabalho através dos economistas, tem trabalho publicando isso. Eles estimam que cada vítima de trânsito custa 2,3 milhões de reais para o país.
Fora o impacto emocional da família que fica destruída, e isso, como eu disse, não tem preço. Então, esse dinheiro todo é dinheiro que está faltando, Curi, na educação, na saúde, né? Você podia estar melhorando a educação, você podia estar melhorando o atendimento hospitalar. E outro dia fui votar e fui numa escola pública, onde era minha sessão eleitoral. É um colégio que tem 30, 40 anos, está caindo aos pedaços. Quer dizer, esse dinheiro que estamos gastando aqui com acidente de trânsito, podia estar sendo revertido para a melhoria das condições dos alunos, novos alunos. Nós temos que investir no jovem, porque esse jovem vai ser o futuro condutor e se ele não receber orientação, se ele não receber educação de qualidade, ele vai ser um péssimo condutor. Nós vamos continuar matando 40 mil pessoas por ano. A solução definitiva do problema seria, então, introduzir no currículo escolar trânsito. Qual é a análise? Olha, são aqueles 3 E's que eu falei que o mundo todo que resolveu o problema de trânsito investiu pesadamente. Educação, tem que colocar isso na grade escolar, arrumar um jeito de colocar isso na grade escolar e investir na educação. Engenharia, como eu te disse, estamos preparados para isso. E no esforço legal. O esforço legal ele foi prejudicado, no meu entendimento, em parte, com essa mudança do código, que foi um código exemplar, né, promulgado em 97, 98, um código moderno. E essa flexibilização ideológica que foi feita, no meu entendimento, vai piorar muito essa parte do esforço legal. Vamos ter consequências. O que mais você acha importante colocar? Olha, o que eu acho importante até para o seu sindicato é que as empresas, né, tomem a dianteira, já que o governo não tem essa competência. Por exemplo, trazer para dentro das indústrias treinamento, né? Chamar especialistas, palestras, preparar aqueles condutores, e principalmente esses que usam o transporte como carga, né? Esse pessoal podia ser treinado pelas indústrias, é uma ideia que eu deixo aqui plantada para vocês. A Betrans tem esse curso? Nós não temos, mas você pode procurar, por exemplo, entidades como o Observatório Nacional de Segurança Viária, que é uma OSIP, e tem gente também especializado. Eles estão investindo em educação, eles prepararam um curso, né, de educação para crianças e eles oferecem isso. Nós fizemos um grande projeto com o DENIT, que foi o BR Legal, sinalização horizontal, vertical e melhoria de toda a malha federal. E em cada cidade que existia, que a rodovia passava, nós investimos nas escolas, levamos esse produto para dentro das escolas para treinamento das crianças, né? Então, eu acho que é a parte social que a associação pode fazer, que as empresas podem fazer. O corte de 12 bilhões para 5 bilhões do DENIT foi em função da pandemia ou é um outro motivo? Não, isso era um orçamento que já vinha antes da pandemia, esse número já estava definido antes da pandemia, né? Obviamente que a pandemia vai agravar a situação econômica e financeira do país e vamos ver o que vai acontecer no orçamento, né, na hora que for aprovado. Silvio Médici, nós queremos agradecer muito a sua participação, chegamos ao final do nosso tempo. No ano que vem voltaremos ao tema de acidentes, se Deus quiser, e queremos agradecer a transmissão do conhecimento acumulado. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!